Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de onde é que me estão a ouvir. Hoje estamos aqui para mais uma rubrica Mar com ou Sem Sol, e esta rubrica hoje pretende falar daquilo que é o casal com a mudança de casa. Ou porque decidem morar juntos, ou porque decidem mudar de casa. Vamos aqui abordar esta questão, porque qualquer mudança gera stress, gera tensão, gera muitas das vezes, às vezes, ansiedade. Há muitas pessoas que já estão muito habituadas a mudar de casa, como eu, mas muitas das vezes há pessoas que não é? E essa mudança é uma mudança de alguma forma estrutural, não é? Principalmente se é uma mudança de localidade ou até inclusive de país, pronto. Então, também depende, e é isso que vamos falar aqui um pouco hoje, se é uma mudança em que mudam os dois ou em que muda só um, por exemplo, não é? Um para a casa do outro, em que se um muda de localidade para mudar juntamente com o outro, enfim, há muitas variantes aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Margarida Castro, eu sou mediadora familiar e faço mentoria para casais, e o meu propósito aqui é dar-vos dicas, estratégias, ferramentas para que vocês possam navegar muito mais facilmente no mundo da relação de casal. Então, existem motivos muito importantes, normalmente cada um tem, não é? Para poder querer morar com a cara a metade. Alguns motivos podem ser emocionais, porque podem querer passar mais tempo juntos, não é? Obviamente, apoiar-se um ao outro. Mas às vezes também, obviamente, existem muitos benefícios ou desafios financeiros, não é? Às vezes as pessoas juntam-se porque também, não só pela parte emocional, mas também porque é mais conveniente financeiramente. Por vezes também essa mudança ou ir viver juntos pode ter implicações que, em vez de às vezes serem benefícios financeiros, incluem mais gastos, não é? Depois depende de todas as motivações e as razões que estão por trás disso. Então, de alguma forma, o que importa é considerar o seguinte: se decidiram fazer essa mudança, individual ou em conjunto, estão aqui algumas coisas que devem considerar. Então, imaginemos que querem procurar casa. Ok, eu aqui sugiro que, obviamente, que têm que se sentar a ver que tipo de casa querem, porque é que querem, a localização, toda a máxima conversa que podem ter antes vai-vos evitar problemas no futuro. Toda a claridade que podem conseguir antes de tomar essa decisão, e seja diversos fatores que vamos falar aqui hoje, vai-vos permitir realmente, eventualmente, evitar alguns dissabores, algumas desilusões ou alguns conflitos. Portanto, a mudança de casa é algo importante na vida de uma pessoa, e por essa razão deve ser preparada, preferencialmente. Às vezes as coisas não conseguem ser preparadas, mas vamos assumir que sim. Então, o que é que podemos fazer para preparar? Bom, primeiro eu diria que é realmente conversar abertamente, sem medos, sem vergonhas, não é? Mas realmente que possamos expor as nossas necessidades, os nossos sonhos, não é? Os nossos desejos, os nossos interesses. Ou seja, há muita coisa que nós podemos partilhar e escutar também, obviamente, aquilo que são os interesses, as necessidades do outro e também os sonhos. Que, sabendo isto, é muito mais fácil encontrar uma solução que seja, que dê resposta a ambas as partes. Então, a pergunta de porquê que na realidade querem começar, por exemplo, se for o caso, a viver juntos, não é? Se cada um vive em sua casa e querem viver juntos, se vão para a casa de um ou para a casa do outro, se vão buscar uma casa nova, enfim, já são aqui três opções, não é? E aqui convém também compreender, ok, começar pela pergunta: porquê que queremos viver juntos? Qual é aquilo que nos move a viver juntos? Quais são as nossas motivações? E daí vai ser também mais fácil perceber, então, que tipo de casa, como é que vão dar esses passos, não é? Os detalhes do como.
inclusive do onde, enfim, do tamanho da casa. Há muitas considerações a tomar em conta. Então é importante, de alguma forma, falar abertamente sobre isto, porque, de alguma maneira, como eu mencionei, quanto mais abertamente falarem, sem medos, sem vergonhas, não estarão, de alguma forma, a criar expectativas que depois podem não vir a ser respondidas e criar desilusões, não é? Ou, lá está, às vezes, suposições. As pessoas tendem muito a terem suposições, a suporem que o outro já nos conhece e sabe o que é que nós queremos, ou a supor que o outro vai querer as coisas de determinada maneira porque achamos que o conhecemos. Enfim, as suposições geram muitos erros na nossa vida, e às vezes as expectativas também. É importante sonhar alto e ter expectativas altas, mas também é importante ter a consideração de que às vezes as expectativas podem ser altas e que, ok, se aquilo que encontrarmos não corresponder às nossas expectativas, também vamos aprender a adaptar-nos e a fluir, não é? Pronto. Então, conversar, eu vou insistir muito nisto, conversar bastante antes de tomar decisões. Não ter pressa, ok? Ir construindo, porque o viver junto é uma decisão grande, é um passo grande. Então, é um passo, um compromisso, não é? É um passo que já partiu de uma confiança que se tem no outro. Então, se tem confiança, podemos dar tempo, não é? Para construir essa decisão e esse ninho novo, não é? De alguma forma, com carinho e com, diríamos assim, com tempo, com estrutura, com preparação, para poder ir dando resposta, lá está, a todas as necessidades e tudo aquilo que nós vamos precisar nessas situações. Então, é importante ter claro realmente os nossos objetivos com essa mudança, não só, obviamente, o porquê que queremos, mas também o que é que queremos conseguir conquistar com essa mudança. Ter também as expectativas claras, não é? O que é que esperamos encontrar, o que é que esperamos vivenciar, o que é que experienciamos, o que é que queremos experienciar com essa mudança, como é que vamos querer viver. Enfim, há aqui uma série de coisas que são importantes considerar. E também, obviamente, vamos também querer saber se vai ser uma situação temporária ou permanente, ou seja, se consideramos que é uma situação que de alguma maneira a nós nos vai dar resposta à nossa necessidade durante um tempo, ou se é algo que realmente nós queremos já de alguma maneira fixar a mais longo tempo, pois. E então a questão é também compreender como é que nós vamos gerir em termos de distribuição de tarefas, todo este processo, não é? Em termos da partilha de decisões, em termos do nosso envolvimento, daquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não vou ter tempo de fazer, ou seja, que essas coisas também vão ficando todas claras. E então, é importante de alguma forma, se calhar fazer aqui um bocadinho uma simulação da situação e várias simulações para poder realmente ver várias opções, colocar vários se isto acontece e aquilo, como é que nós vamos fazer. Estas simulações permitem também trazer ao de cima, diríamos assim, aspectos que se calhar nós não estaríamos a ver naquele momento, não é? Pronto, então essa parte também é muito importante. É importante considerar que há coisas que são muito, vamos chamar-lhe assim, detalhes que se calhar aparentemente são mais insignificantes, mas que de alguma forma no dia a dia depois, se não tiverem claros que eles irão acontecer e se não falarmos sobre eles, também muitas das vezes podem vir-nos a dar problemas e coisas do género. Claro, já temos que considerar que vamos ter que cozinhar a dobrar, provavelmente, haverá o dobro da roupa, nós vamos ter também algo que vamos falar aqui um bocadinho mais detalhadamente, as tuas coisas e as minhas coisas, provavelmente. Então, o que é que levamos de cada uma delas para a casa nova? Se é que é uma casa nova, não é? Pronto. Se é uma casa que já é de um, então o que é que fica dessa pessoa e o que é que sai para que entre a da outra
da outra pessoa, não é? Se tem que fazer uma lista do que é que cada um tem. Então aqui começamos na parte mais detalhada da preparação, não é? Fazer uma lista dos bens materiais que têm para perceber o que é que têm em dobro, e se for o caso, não é? E também do que é que eventualmente precisam adquirir novo, se for o caso, se for mudarem para uma casa maior, precisam se calhar mais cortinados, mais alcatifas, etc. Então convém fazer também essa lista para perceber, ter uma ideia do orçamento que vão necessitar. Também a questão e já vamos aqui um bocadinho mais detalhadamente, já lá vou, mas também considerar que terem as coisas a dobrar, não é? Também se forem mudar os dois para uma casa nova, se não se desfizerem dessas coisas antes, não prepararem as coisas que ficam, as coisas que não vão usar, vão gastar mais dinheiro na mudança, não é? Então, fazer a lista do que é que se tem, do que é que fica, do que é que vai, se o que fica, se o que vai, se tem valor ou não, se é para vender, se não tem valor ou se está estragado, se está estragado é para recuperar ou não é para recuperar, se é recuperável, se não está estragado e não tem valor, ou seja, se é para doar ou é para vender ou é para ir para o lixo, ou seja, então é preciso fazer, lá está, esta lista e ir, diríamos assim, direcionando cada item para podermos reduzir ao mínimo aquilo que realmente vai para a casa nova connosco, não é? E que nós na realidade vamos usar e vai ser funcional, para não ter coisas extras, para não acumular caixotes até na mudança. Se nós não decidirmos logo, antes de mudar de casa, os caixotes da mudança com coisas que estão a mais vão ficar espalhados pela casa e acabam por ser motivo de confusão e às vezes até discussão, não é? Pela desorganização que isso acaba por gerar. Então é importante fazer uma lista prévia, não é? A nível das questões materiais e também daquilo que tem que ser tratado. Ou seja, por exemplo, imaginem que vocês vão mudar de casa e vão ter que fazer um contrato, não é? Seja de compra ou seja de aluguer. Então, quando conversam sobre o assunto, também convém fazer a lista de que documentos é que irão necessitar, não é? Se vão precisar de fiadores, quem é que vão ser os fiadores, se vão precisar de garantias, se vão comprar uma casa de alguma garantia, então como é que conseguem essas garantias. Então, juntar também toda a documentação máxima que podem encontrar antes de procurar casa, porque no momento em que encontrarem a casa que querem ter a documentação logo pronto ao máximo possível para poder avançar se for o caso, até porque se tem outra pessoa que possa estar interessada na mesma casa, vocês não querem perder essa oportunidade porque ainda vão ter que tratar dos documentos todos, não é? Então, por isso é que é necessário o tempo, ok? Decidir e realmente ir preparando as coisas com tempo. Porque também nós vamos encontrar aqui, como é que eu ia te explicar, de alguma forma, como eu mencionei, situações novas e inesperadas que às vezes não sabemos, documentos que de repente precisamos e não temos, enfim, há muita coisa que se nós vamos preparando com o tempo, não vamos de repente tomar um susto, não vamos de repente ficar estressados ou tensão ou todas essas pequenas coisas que geram, imagina-nos um susto, um stress momentâneo, podem ser motivo de discussão e de conflito, e isso queremos evitar, ok? Então, ponto número 1, conversar. E conversar porquê? Para perceber porque é que querem viver juntos. Para isso é importante conhecerem-se a vocês próprios, saberem quais as razões que vos movem nesta relação para poder tomar este passo de querer viver com esta pessoa, não é? Conhecerem-se a vocês próprios nos vossos hábitos, nos vossos defeitos, nas vossas velocidades, nas vossas manias, nos vossos gostos de comida, de saídas, de desporto, de hobbies, ou seja, conhecerem-se muito bem e se calhar, se ainda não refletiram sobre isso, e às vezes as pessoas passam pela vida e vão movimentando-se e nem sequer pensam ou refletem que manias é que têm, ou que, não é? Todos temos as nossas manias. Então, essas manias às vezes para nós são muito mecânicas, naturais, mas se calhar por outra pessoa conviver com elas pode ser perturbador. Então,
ok, vamos lá ver que manias é que eu tenho, que hábitos é que eu tenho, o que é que eu gosto, o que é que eu preciso, e conversando com o outro, passar toda esta informação e ao mesmo tempo ouvir também e perceber quais são as questões do outro, porque, por exemplo, imaginemos que uma das pessoas, só para dar aqui um exemplo, uma das pessoas do casal de manhã gosta de tomar um banho de 45 minutos todos os dias, ok, pronto, já para não falar da questão da água e dessas coisas todas, podemos entender que, claro, se outra pessoa precisa ir para o trabalho, então como é que se vão organizar para tomar banho de manhã antes de sair de casa, não é? Pronto. Então tem que haver essas negociações antes para não haver conflitos todos os dias para quem é que vai tomar banho primeiro e quem é que, enfim, ficou pendurado porque não pôde tomar banho, por exemplo. Então, ou se um toma à noite e outro toma de manhã, são detalhes, não é? Mas podem fazer toda a diferença na forma como vocês vão gerindo. O que importa é conversar antes. Se às vezes existe, por exemplo, um gosta muito de ver um determinado programa todas as semanas a uma determinada hora que colide com outro programa de televisão que o outro gosta de ver também todas as semanas à mesma hora, mas que é noutro canal. Ok, então o que é que vão fazer? Bom, há várias possibilidades. Se querem ver televisão juntos, podem alternar, uma semana o outro. Podem gravar o programa e ver num outro momento escolhido por vocês. Podem, eventualmente, se for algo que possam ver num outro dispositivo ou se tiverem duas televisões, então podem, se quiserem escolher, verem por separado. O que eu quero mencionar aqui é que existem muitas opções e às vezes nós não as vemos e entramos numa discussão porque queremos sentar no sofá aquela hora e ver aquele programa, e então começa a discussão porque um está a ver e o outro também quer ver e não vemos as outras possibilidades todas que existem para não ter aquela discussão e para que possamos até se calhar saborear e ver as coisas juntos que nos gostam e até para conhecer um bocadinho do mundo do outro, não é? Quando começamos a ver o que é que o outro gosta de ver, pode ser que nós gostemos ou não, mas se calhar pelo menos dar o benefício da dúvida e de modo outra vez fazer essa companhia, não é? Pronto. Então, recordem sempre disto. A maior parte das vezes, eu não me recordo assim quase nenhuma vez, mas a maior parte das vezes todos os problemas têm solução, ok? Temos que encontrar um ponto comum de apoio, um ponto médio, diríamos assim, numa solução que às vezes nós não estamos a ver quando nos agarramos um bocadinho aqui às posições. Então, nós vamos notar diferenças quando vivemos juntos também em relação às questões da limpeza, por exemplo. Começar a perceber também como é que depois iremos distribuir esses tempos, o que é que um mais gosta de limpar e o que é que o outro gosta mais de limpar ou fazer. Distribuir as tarefas também de acordo com o que cada um gosta mais de fazer, para dar menos trabalho, e eventualmente depois também perceber o que é que um pode ajudar o outro, não é? E quando, e a questão dos tempos. Bom, há aqui muitas coisas, eu acho que podemos estar, se calhar, quase a dar um curso de uma semana em como viver juntos, não é? É pena que não nos ensine isto na escola, mas é assim. E eu acho que vou começar a pensar nisso, fazer aqui um mini curso intensivo sobre estas questões. Aqui só estou aqui um bocadinho a passar rapidamente. Olha, deixem nos comentários ou mandem uma mensagem se acharem que é boa ideia fazer um mini curso com alguns vídeos sobre este tema de como organizar o viver juntos ou mudar de casa, enfim, já para não falar que uma pessoa às vezes muda de país para ir viver com outra, não é? Pronto, que isso é outra, hoje talvez se houver tempo falamos aqui também. Então, conheçamos-nos a nós próprios e conheçamos o outro, é muito importante. Há um livro que eu vos recomendo e continuo a recomendar sempre, que chama-se 8 Dates, ainda não há em português, é como 8 encontros, e é de John Gottman, da Julie, da sua esposa Julie, mais um outro casal, que eles falam da necessidade, claro, do casal se conhecer, não é? Para que a relação funcione muito melhor. Tem muitos exercícios esse livro e 8 encontros com cada um dedicado a conversar sobre um determinado tema. O primeiro tema até é muito curioso, que é o tema do compromisso e da confiança, não é? Portanto, aquele livro está construído para basicamente pessoas que estão a começar a conhecer-se, quando se tem o primeiro encontro ou o segundo,
falarem logo sobre estes temas, porque, por exemplo, imaginemos que nós vamos para o primeiro encontro e começamos a querer abordar o tema da confiança e do compromisso e de repente a outra pessoa diz-nos, não, eu não tenho vontade de me comprometer em nenhuma relação agora, prefiro ter relações mais efêmeras, não é? E se nós estamos naquele momento da nossa vida em que nós andamos à procura de alguém para nos comprometermos a um tempo com uma relação mais duradoura, se calhar podemos perceber logo, olha, então esta pessoa não é a minha indicada, nós estamos em momentos diferentes da vida, esta pessoa não é indicada para mim agora, então se calhar já não vale a pena ter mais encontros com ela, certo? Pronto. Então, é muito interessante como estes encontros estão estruturados, mas estes encontros, este livro fala também de como abordar essas questões, como falar, não de uma forma pesada, mas de uma forma emocional, interessada, permite também aprender realmente sobre nós e sobre o outro. E que permite também, de alguma forma, que isso aconteça em relações que já têm muitos anos, porque muitas das vezes as pessoas estão em relações também durante muitos anos, mas não se conhecem bem. Infelizmente é assim. E às vezes as pessoas de repente surpreendem-se e pensam, mas eu estava casada com ele ou com ela há tantos anos e nunca reparei nisso, ou de repente surpreende, parece que estou casada com uma pessoa diferente. Pronto, já muitas pessoas disseram isso e acontece. Portanto, este livro ajuda a evitar que isso aconteça e a que possamos dar-nos a conhecer e conhecer o outro também. Então, esta parte de, antes de nos mudarmos, tomar a decisão, ok, vamos nos conhecer bem primeiro, ok? Claro, não precisa ser tudo esmiuçadamente, nós somos seres extremamente complexos, não é? E, portanto, às vezes conhecer uma pessoa bem demora muito tempo, mas naquelas coisas que se calhar são básicas e muito necessárias saber quando vamos partilhar, coabitar com alguém, não é? Os nossos ritmos de sono, nosso acordar, a nossa necessidade, por exemplo, uma pessoa que gosta e precisa, quando acorda, estar na cama, precisa ali de meia hora e de repente a outra pessoa é daquelas pessoas que acorda, põe-se logo de pé, começa a fazer barulho e aquela pessoa precisa daquele espaço um bocado em silêncio. Acordar como é que vão gerir estes momentos, não é? Então, tudo aquilo que possa ser conversado, falado tranquilamente e acordado vai evitar muitos dissabores, ok? Então, também é importante, por exemplo, uma sugestão, não é que seja importante, mas é uma sugestão boa, é quando pensam mudar de casa, também falarem com pessoas que já passaram por um processo semelhante. Pessoas mais velhas, pessoas que têm experiência em mudar de casa, que vos podem partilhar a experiência delas para vos transmitirem conhecimento, não é, prévio em relação a situações semelhantes, por exemplo. Então, isto é, falar com quem já passou pelas situações é sempre uma boa opção, não é? Não quer dizer que o que a pessoa vos vai transmitir é verdade, mas são experiências vividas e é bom sempre ouvir várias. Pronto, nós conseguimos ter sempre aqui uma abertura mental para ver as coisas de diferentes perspectivas e prismas. Então, também nessa mudança, também, lá está, entra aqui muita questão financeira e vai ter aqui várias nuances, mas aquilo que se sugere é pensar como é que vamos gerir as finanças e criar um orçamento para poder fazer face à nossa decisão, a preparar a nossa decisão e depois, na mudança, se é o comprar, se é o alugar, pronto, para que possamos fazer isso com fluidez, com tempo, com calma e não depois com problemas e com conflitos e com discussões porque a parte financeira não foi pensada. Em português temos aquele ditado, não é? Quando não há pão, todos ralham e nem têm razão, não é? Então, a questão financeira é sempre um tema muito delicado e uma das maiores lenhas que aquecem mais o fogo. Então, vamos querer prevenir isso com a questão financeira, como é que vamos estruturar as nossas finanças, que dinheiro é que vamos precisar, fazer um orçamento, ver também as diferenças que existem nos ingressos que cada um tem, nos rendimentos que cada um tem, porque o equilíbrio não tem que ser 50-50, ok? Se um ganha muito mais do que o outro, o equilíbrio se calhar é pôr cada um daí na sua proporção, não é? Isto, atenção também, em tempo e em dinheiro. Pronto, porque às vezes
e pode ser por etapas, e estas são questões muito delicadas. Eu só vou lançar aqui algumas sugestões, não estou a dizer que as coisas são assim, cada casal sabe o que é melhor para eles, eu dou sugestões para ver como é que podem encontrar a melhor forma de fazer esta dança. Uma delas é considerarem os recursos de tempo e de dinheiro que cada um tem. Se um tem mais tempo e menos dinheiro, pois se calhar vai disponibilizar mais da mão de obra, não é? E menos do seu dinheiro. E aquela pessoa que tem mais dinheiro e tem menos tempo, pois se calhar põe mais dinheiro e menos mão de obra. O que não é justo às vezes é que se calhar se exige tudo da mesma pessoa e a outra pessoa não põe na mesma proporção, não é? Então vamos considerar, eu diria, a proporção e ver como é que funciona. Outra coisa também, é óbvio que às vezes existem etapas da vida que requerem que um esteja se calhar menos presente, ou porque está a fazer um doutoramento, ou porque tem um trabalho no estrangeiro, temporário, durante 6 meses, vai e vem. Então, às vezes, aquilo que eu penso que também é interessante considerar é que a relação tem que funcionar como uma equipa, não é? E tem que pensar o que é melhor para a relação. Então, a longo prazo, ok, se para a relação é importante que exista, por exemplo, este sacrifício de que uma pessoa, ok, temporariamente durante 6 meses vá para fora porque vai receber muito dinheiro, porque depois vai permitir mudar de casa para uma casa melhor, que depois vai permitir, por exemplo, ter um filho, ou que faça isso e depois já tem dinheiro para poder contratar alguém que ajude nas limpezas e ajude em casa porque o outro membro quer fazer um doutoramento, então vai precisar de estar muito mais tempo dedicado a estudar, a investigar, então não vai ter tempo para dar tanto apoio à casa. Ou seja, que pensem nessas estratégias de planeamento um pouco, não é? Em termos da relação das necessidades de cada um e como é que vão podendo agora fazer de uma forma, amanhã se calhar vão fazer de outra, mas que vão conjugando as coisas de maneira a que os dois possam evoluir na relação, ok? E que a relação, obviamente, vai evoluir quando os dois evoluem na relação. Então, é esta dança que eu acho que é importante que possam considerar. Então, é importante, quando refletimos em relação a porque é que eu quero mudar de casa ou porque é que eu quero ir viver com esta pessoa, é importante refletir mesmo e perceber se eu não quero fazer isto pelas razões erradas. Ou, por exemplo, uma delas que era muito comum antigamente, e às vezes ainda é, que é simplesmente queremos sair de casa dos nossos pais que já não aguentamos mais viver com eles, não é? Então, se vamos viver a correr com o nosso namorado ou com a nossa namorada, que não conhecemos muito bem, mas achamos que é sempre melhor do que estar com os nossos pais. Calma, há que ver, há que ver se é mesmo melhor ou não, ok? Então, atenção às razões pelas quais queremos fazer estas mudanças. É importante também isso, conhecer bem, um pouco, com alguns mínimos, aquela pessoa com quem vamos coabitar, está bem? Eu aconselho sempre que estabeleça-se primeiro uma amizade, que sejam quase, ou seja, que a importância é que existe uma amizade muito grande, saibamos que a outra pessoa está lá para nós quando nós precisamos dela. Ou seja, quando existe realmente essa confiança, quando nós já conhecemos bem a pessoa e ela já nos deu provas que em momentos-chave para nós, ela está lá. Nessa altura, sim, é alguém com quem nós podemos ir viver. Se não for assim, se nós não sabemos, não temos a certeza, diríamos assim, um pouco arriscado. Claro que cada um, às vezes há circunstâncias que, se calhar nós não precisámos nunca de ter provas que a outra pessoa estava lá para nós, nunca houve essa questão durante algum tempo, essa questão circunstancial, isso nunca foi uma causa, então nós simplesmente podemos decidir e logo se vê, não é? Mas considerem que estas questões são importantes nos relacionamentos, porque às vezes não podemos exigir do outro aquilo que ele não está capaz ou não quer dar, não é? Nós temos que perceber aqui quais são as nossas necessidades e se o outro está capaz ou não para lhes dar resposta e vice-versa, se nós somos capazes de dar resposta às necessidades do outro. Eu, quando falo num lado, falo sempre, considerem sempre que eu falo bilateralmente, não é? E independentemente de género, aqui nestas questões, quando é mais de género eu menciono. Então,
Também pode ser interessante, se tiverem a possibilidade, viverem juntos durante um determinado período para experimentar, ver o que é que corre bem, o que é que não corre bem, que necessidades é que têm, como é que podem melhorar, para depois então assumirem e prepararem-se para corrigir aqueles erros ou aquelas fraquezas, diríamos assim, ou debilidades que a relação possa ter nessa dinâmica, para que quando vão dar então o passo, por exemplo, a uma casa definitiva que queiram comprar, então vejam, já tenham experimentado se calhar viver numa casa alugada antes, por exemplo, não é? Se calhar pode ser que seja muito arriscado começar logo a comprar a casa sem terem experimentado viver juntos antes, não é? Porque depois podem ter que ficar presos com aquelas despesas mensais que não se conseguem libertar tanto, às vezes a casa depois pode ser difícil de vender, enfim, há toda uma circunstâncias. Então, testar não faz mal a ninguém, não é? Tentar. São opções, são sugestões, não é? Portanto, lembrem-se sempre que há sempre outras possibilidades, há sempre formas de prevenir problemas no futuro, não é? Também pode ser interessante, diríamos assim, dependendo daquilo que vocês conheçam ou não, fazer viagens juntos, não é? Quando uma pessoa viaja com outra pessoa, também surgem muitas coisas, não é? Podemos ver uma outra face daquela pessoa e da nossa também. Pode ser interessante, eu sugiro que também façam isso para perceber como é que essa pessoa se move, como é que ela reage num ambiente que não é o dela, não é? Por exemplo. E então a questão de falar também abertamente em relação às finanças é importante. Eu já mencionei isso antes, mas vou entrar aqui um bocadinho agora mais em detalhe. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem tendência a ser mais gastadora e outra pessoa mais poupada, faz parte provavelmente da vossa natureza, então é natural que cada vez que surja uma questão das decisões de gastar dinheiro, não gastar, comprar isto, comprar aquilo, tomar esta decisão em relação a uma casa, se queremos esta, se queremos aquela, as implicações que essa decisão vai ter no dia-a-dia financeiro do nosso futuro. Então, aí também é muito importante perceber e negociar como é que vão gerir as finanças. Há experts que sugerem, isto são sugestões, eu não estou a dizer para fazerem isso, acho que aqui cada caso é um caso e lá está, a parte financeira é uma parte muito delicada, mas esta situação também pode ser interessante temporariamente. O que estes experts dizem de finanças em relação às relações, o que eles mencionam é o seguinte, que quando se está num período de namoro, mesmo que já esteja a viver junto, ou quando está num período, ok, a pessoa até pode estar numa relação de facto, ou já pode estar assim com algum compromisso, mas que ainda não se conhece tão bem, o que podem fazer é terem uma conta conjunta para as despesas da renda, dos alimentos, etc. E depois para aquelas despesas extras, das contas do telefone, das roupas que cada um quer comprar, etc. Que cada um tenha a sua conta. Isso até se casarem. Então, quando casarem, pronto, como é algo mais, diríamos assim, com um compromisso mais profundo, então aí sim poderem juntar tudo numa conta, porque aí faz todo o sentido, porque tem a ver com aquele compromisso, ok, a pessoa entra para o casamento, entra com os seus 100%, cada um entra com os seus 100%, não é? Portanto, a confiança à partida deverá ser muito maior. Mas claro, aqui tudo depende também da nossa própria educação, dos antecedentes que nós temos, da forma como nós pensamos, e aqui cada um saberá a melhor forma como gerir. Pronto, não considero que existe a fórmula. Aliás, nunca existe a fórmula para uma que sirva para todos. Portanto, cada casal vai utilizar as ferramentas e acabar por fazer as coisas da forma como se sente melhor. Mas é importante fazê-lo refletindo, pensando e vendo qual é a melhor forma para poder realmente prevenir discussões no passado, não é? Então, a ideia aqui que eu quero reiterar, isso sim, é não ter pressa.
ok? Fazer um caminho de preparação, não ter pressa, porque quanto mais se prepara, também não estou a dizer para estarem a preparar o movimento durante não sei quantos anos, mas às vezes até é necessário, depende do que é que, de tudo, mas o importante aqui é a preparação daquilo que vocês sentem que é necessário, mas considerar todos estes aspectos, está bem? Não ir a correr pelas razões erradas e sem olhar para muitos dos detalhes que estamos aqui a mencionar hoje. Portanto, também, obviamente, na questão das finanças, se existem desafios ou questões com as quais nós estamos confortáveis, também não estamos confortáveis, é importante também partilhar com a nossa companheira ou com a nossa companheira. Então, balançar, ver quais são os prós e os contras de viver juntos e perceber também, lá está obviamente qual é a visão do companheiro ou da companheira em relação ao futuro, como é que ele perspectiva a vida a 5, a 10, a 20 anos, qual é assim, não quer dizer que seja taxativa ou muito rígida, mas é importante ver. Isto passa por aqui por outro exercício que às vezes eu faço nas mentorias para casais, que eu acho que é sempre importante, que é que cada um tenha uma ideia clara do que é que gostaria de ter ou como é que gostaria de vivenciar a relação e, bom, e daí normalmente faz sempre um exercício que cada um faz, desenha essa, diríamos assim, essa relação ideal, não é? E depois sentamos a conjugar e a ver como é que podemos criar a relação ideal para os dois, não é? Então, quando têm as capacidades para delegar, deleguem. Claro que estou a falar, ok, de empresas de mudanças, estou a falar de organização também às vezes mesmo do empacamento das coisas, da disposição em casa, também na questão do armazenamento, às vezes podemos ter que precisar de armazenar coisas, então há empresas especializadas nisso, na limpeza, ou seja, aquilo que vocês financeiramente puderem de alguma forma ter a liberdade para contratar, pois contratem, não é? Aquilo que vos liberte de tanto peso de trabalho, que às vezes coisas que não são daquelas coisas que não se justificam, não é? Inclusivamente também para quem vos possa procurar casa, por exemplo, uma agência imobiliária ou uma amiga que trabalha num imobiliário, pois ajuda-vos às vezes muito mais, têm experiência, pessoas que têm experiência em encontrar situações que deem a resposta às vossas necessidades. Vocês têm que ter claro quais são as vossas necessidades, não é? Então, deixarem que os profissionais também façam a parte dele, por essa razão é que são profissionais, não é? Pronto. Também aqui o interessante é, quando a família é uma família, não é? Pois que peçam a ajuda dela, não é? Que eles possam participar nesse momento bom, e viver a mudança com uma alegria e não com uma coisa que é estressante, que é um peso, que é cansativa, que é pesada e que é um stress, e enfim. Mas viver essa mudança com a ajuda da família e com diversão, que possam fazer uma festa no final, quando já está a casa toda pronta, um jantar com todos, enfim, várias coisas que se podem ir fazendo ao longo, criar pequenos rituais, à medida que se vão fazendo pequenas mudanças, há muita coisa que se pode fazer, eu já fiz várias mudanças e sempre era pesado, mas sempre gostava de me divertir com as pessoas que me vinham ajudar e então sempre é muito interessante. Claro que o que acontece é que nós temos que ter alguma à vontade com as pessoas porque elas vão mexer nas nossas coisas, não é? É algo muito íntimo ao mesmo tempo. Por isso tem que se ver aqui um pouco quem é que nós escolhemos para fazer esse trabalho connosco, não é? Obviamente. Então, recordando, fazemos uma lista, não é? De tudo aquilo que nós temos para perceber o que é que nós vamos manter, o que é que nós vamos vender, o que é que nós vamos doar e o que é que vamos deitar fora, não é? Pronto. Então, vamos fazer um inventário de cada parte, do que é que cada um tem e juntamente os dois vão decidir o que é que querem, qual é o destino que querem dar a cada item, não é? Pronto. Também ao mesmo tempo então medir tudo aquilo que sobra para ver como é que vai caber na próxima casa, como é que vão conseguir conjugar, o que é que fica aonde, não é? Pronto. Qual é a dimensão de casa que necessitam,
baseada também naquilo que vocês têm, naquilo que vocês precisam, a curto e a médio prazo, não é? Pelo menos, pronto, se depende. Portanto, aqui também, lá está, existem às vezes situações que são um bocadinho diferentes, que é quando um vai morar para a casa do outro que já tem uma casa. Aqui aquilo que eu tenho visto e que eu acho que é importante considerar é o seguinte: depende do nível de compromisso da relação, mas também é importante considerar o seguinte, tem que ter a tendência, tem que ter atenção para não ter a tendência de que aquela casa fique sempre um pouco como se faça passar a mensagem de que aquela casa é propriedade de, ou seja, esta é a minha casa, agora não vais deixar isto aqui. Pronto. Não estar sempre a recordar que é a minha casa, porque isso, se vocês são uma equipa, é a vossa casa, não é? Então, como é que vocês podem criar estas estratégias para fazer com que os dois se sintam em casa, não é? Obviamente também tem a ver com a questão da distribuição das despesas, mas enfim, se um está a pagar a casa e quer continuar a pagar a casa porque a casa é dele, então tem que se ver como é que o outro pode dar resposta enquanto está aí para ajudar a pagar um pouco a sua própria, entre aspas, estadia, não é? Ou seja, há aqui várias coisas, mas aí a questão importante é, se um quer, por exemplo, dizer ao outro, não precisas de pagar nada em relação à casa, pois também tem que ter atenção que também não é para, num momento de oportunidade, ou na primeira discussão, ou na segunda ou na quinta discussão, estar como se diz, mandar à cara, não é? Ou estar a aproveitar essa situação para fazer o outro sentir-se diminuído, não é? E sentir que está ali, entre aspas, por favor. Isso é algo que é muito corrosivo numa relação, não o façam, está bem? O importante é que o proprietário da casa possa de alguma forma abrir espaço para que o outro possa trazer algumas coisas dele, que se possa sentir em casa, não é? Em termos de móveis, em termos de, depois das suas próprias coisas, não é? Que possam fazer uma mistura das duas coisas para que a casa seja, para que os dois, seja o vosso ninho dos dois, não é? Pronto. Então, de alguma maneira, isto vai permitir também eliminar gradualmente conflitos, não é? Porque, de alguma forma, os dois estão a colocar algo na casa, naquilo que é o vosso ninho, e dessa forma existe um investimento de parte a parte, não é? Pronto, isso aqui é importante. Então, diríamos assim que quando os dois, por exemplo, também agora uma outra situação, quando os dois, ou antes de terminar, quando um muda de casa para a casa do outro, por exemplo, vamos imaginar que muda para uma outra cidade diferente, portanto já não tem lá os seus próprios amigos, não tem lá a sua família, vai mudar por amor a outra pessoa, não é? É importante que também tenha atenção a ir construindo gradualmente o seu próprio ambiente, diríamos assim, ou seja, que possa gradualmente, por exemplo, ir ao ginásio, começar a fazer amigos novos, começar a sentir, ter aspectos da sua própria vida que pode continuar a viver ali, que não esteja só ali, naquela cidade, a viver e dependente só da pessoa com quem vive. Para poder ter, diríamos assim, uma vida, não é? Pronto, apesar de viverem os dois juntos, mas é importante que a própria pessoa tenha uma vida, crie amizades, sinta familiaridade, não é? Também no trabalho que eventualmente adquire, enfim, que possa, de alguma maneira, criar um espaço, um ninho, não só dentro de casa, mas também à volta dela. Cria os seus próprios rituais, por exemplo, pode ser caminhar todas as manhãs no bairro, não é? Pronto, que consiga e começar a conhecer a vizinhança, ou seja, há muitas coisas que se podem fazer. Então, esta parte também é importante compreender, porque às vezes a pessoa que acolhe a outra, não é? Pode não se dar conta destes desafios que outra pessoa pode sentir
de certa forma muito sozinha e acaba por muitas vezes necessitar em demasia, que não é em demasia, não é? Da pessoa que já vivia ali naquele local, não é? Tem muito mais essa carência porque ainda não conhece ninguém, não é? Sente-se ali um bocado sozinha, entre aspas, perdida, não conhece ainda os meandros à cidade ou ao local, pronto, então precisa de ser introduzida, apresentada, e então aquele que já lá vive, pois que gradualmente vá dando a conhecer, apresentando, introduzindo e dando também a sua própria liberdade, que não tenha que estar sempre presente a fazê-lo, por exemplo, com as amizades, imaginemos, não é? Por exemplo. Então, quando se começa a viver juntos, existem estas questões também novas que se começam a levantar. Por exemplo, já mencionei a questão da roupa, começa a haver muito mais roupa para lavar, quem é que lava, a comida para fazer, também a questão da frequência da intimidade que têm, porque quando estão separados a frequência gera-se muito em relação às vezes que estão juntos. Agora, quando estão juntos todos os dias, como é que vão gerir essa frequência, não é? Qual é que é a quantidade e a qualidade de vezes para um e para o outro, não é? Portanto, começar a conversar sobre a intimidade, sobre a sexualidade é muito importante, não deixem isso de parte. Então, de alguma forma, fazer perguntas ao outro, não é? Realmente interessar-se pelo que é que o outro está a pensar, pelo que é que o outro está a sentir, como é que o outro vive as coisas, como é que pode encontrar um ponto médio de gestão do próprio dia-a-dia, não é? Nas saídas, se um gosta muito de sair com os amigos e o outro gosta mais de estar em casa, pois que de alguma forma possam negociar para que não comece a existir algum ressentimento por parte daquele que fica em casa ou daquele que sai porque o outro nunca o acompanha, ok? Podem negociar em que se calhar um acompanha o outro uma vez por semana e o outro sai sozinho as outras, e se estiver bem para os dois, o importante é que esteja bem para os dois. Que negociem, que conversem, mas que cheguem a estes acordos e que depois estes acordos também podem sempre ser visitados, não tem que ser para sempre, ok? Flexibilidade acima de tudo, que eu acho que aqui é muito importante, ouvir o outro nas suas necessidades, o que é que ele sente, o que é que ela sente. E em geral era um pouco aquilo que eu hoje queria partilhar convosco. Se têm perguntas, mandem-me por mensagem privada, podem-me escrever para margarida@margaridacastro.com, podem visitar o meu site www.margaridacastro.com e continuamos aqui às quintas-feiras nesta rubrica Amar com Sem Sol. Espero que tenha sido útil para vocês. Se têm algo a acrescentar, alguma pergunta, deixem aqui nos comentários e se quiserem visitem também o meu canal de YouTube e para me seguirem. Então, foi um prazer estar convosco. Até breve. Namastê.